Olá, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos direto ao assunto. Veja bem, qual é a máxima que o sistema religioso deixa transparecer da majestade e da glória do Criador? Você sabe? Não? Então deixe-me reformular a pergunta. Qual é a máxima que as Escrituras Sagradas nos relatam sobre a glória e a majestade do Deus vivo? Você ainda não sabe? Então reflita comigo sobre o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, aonde o apóstolo Paulo diz que, segundo a graça que me foi dada, lancei eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro estabeleça e edifique sobre ele. Veja bem, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que, como um sábio arquiteto, ele havia lançado a fundação da construção, e que outros profetas e apóstolos deveriam dar continuidade à obra de Deus para edificar a casa do Criador. Sendo assim, a máxima que as Escrituras Sagradas nos relatam se chama o Evangelho da Graça. E apóstolo Paulo diz que o Evangelho da Graça, que ele havia recebido do Filho de Deus, se tratava apenas da fundação da construção, ou seja, era apenas o pontapé inicial para que outros profetas e apóstolos concluíssem o plano de Deus. Sendo assim, podemos ver que a máxima glória e majestade de Deus não relatam nada no sentido espiritual em relação ao que Deus de fato é. Por que eu digo isso? Porque o próprio apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que em parte ele conhecia e em parte ele profetizava. Ou seja, a parte da construção que o Filho de Deus havia revelado para Paulo se tratava da fundação da construção. Veja bem, apóstolo Paulo não tinha uma noção completa da construção do Criador. Tudo que Jesus havia revelado para Paulo era o Evangelho da Graça, ou seja, o fundamento, a fundação, aonde seria edificada a construção de Deus. Isso tudo nos leva a crer, simplesmente, que as Escrituras Sagradas não nos relatam, de forma alguma, toda a majestade e toda a glória de Deus, pois a glória e a majestade de Deus foram resumidas a uma fundação. E veja que numa fundação não há nada de lindo e maravilhoso, porque se você for na frente de uma construção onde tem apenas a fundação, você não verá nada de belo. Porém, se você voltar mais tarde na frente daquela construção e ver ela concluída, por certo que você dirá: minha nossa, nunca que eu podia imaginar que essa casa ficaria tão linda e maravilhosa. Essa casa é perfeita. Nossa, quem viu aquela fundação jamais teria ideia que essa casa ficaria linda dessa forma que eu estou vendo agora. Vê que o Evangelho da Graça que o apóstolo Paulo havia lançado no princípio não expressa a máxima revelação do Espírito de Deus, a glória e a majestade de Deus como um todo. Por que eu digo isso? Porque segundo o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Sendo assim, por certo que as Escrituras Sagradas não servem para nada nessa empreitada, pois por certo que todo mundo já viu a respeito das Escrituras, e pois por certo que todo mundo já ouviu sobre o que está escrito nelas, e por certo que penetrou em coração humano, pois primeiro, antes de ser relatada a nós, penetrou no coração dos profetas, para que eles pudessem discernir tudo a respeito do que havia sido revelado a eles. Sendo assim, quando Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam, ele está declarando que as Escrituras Sagradas não relatam os verdadeiros planos de Deus. E o apóstolo Paulo também não pôde relatar os verdadeiros planos de Deus. Tudo que Paulo pôde relatar foi o Evangelho da Graça, que se trata apenas da fundação, apenas do princípio da construção. O que isso tudo significa? Significa que há muito mais para ser concluído do que já foi começado. Por que eu digo isso? Porque segundo o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que, havendo Deus, no passado, falado de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos tem falado através do seu Filho. Ou seja, no princípio, lá no passado dos profetas, Deus falava cara a cara com Moisés. Era Deus quem falava com o homem. Mas na geração dos apóstolos, era Deus, era Jesus que falava com os homens.
Veja bem, recapitulando, no tempo dos profetas, Deus falava com os homens, mas na geração dos apóstolos era Jesus, o Filho de Deus, que falava com os homens. Foi Jesus que relatou e que entregou o Evangelho da Graça para Paulo. Sendo assim, como fica a situação do Espírito Santo? Pois o Espírito Santo ainda não faz parte, ainda não foi colocado nas Escrituras para concluir os planos de Deus. Por quê? Porque não faz parte das Escrituras, faz parte da nossa geração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos, que ele nos enviaria o Espírito Santo, e este nos guiaria a toda a verdade e nos faria lembrar de tudo. Veja que o Espírito Santo ficou encarregado de completar tudo em nós. Porém, não vemos o Espírito Santo falando com o homem nas Escrituras. O que vemos é Deus falando com os profetas e Jesus, o Filho de Deus, falando com os apóstolos. Sendo assim, falta a participação do Espírito Santo. E é nesta geração que o Espírito Santo irá concluir tudo através de nós. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo, como eu disse, em parte ele conhecia, em parte ele profetizava. Segundo o que Jesus havia revelado para Paulo, Paulo estabeleceu o Evangelho da Graça, que serviu apenas de fundamento, de fundação, pois o próprio apóstolo Paulo que haveria necessidade de outros profetas e apóstolos da parte de Deus se levantassem para concluir essa obra, pois Paulo não havia concluído, Paulo havia iniciado, e o Espírito Santo ficou encarregado de inspirar os homens nas gerações futuras para concluir a construção do Criador, edificando, estabelecendo a casa de Deus. E isto ficou para nossas gerações. Veja bem, abra o seu entendimento, deixe Deus falar contigo. No passado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano no passado os verdadeiros planos de Deus. Apóstolo Paulo não penetrou no coração dele o que Deus realmente havia de revelar no futuro, pois isso ficou encarregado do Espírito Santo relatar. E quem relatou as coisas na geração de Paulo foi Jesus. E Jesus apenas estabeleceu o princípio do entendimento. Ele apenas preparou a fundação para que o Espírito Santo concluísse tudo através de nós. Pense e raciocine. De forma alguma Deus já estabeleceu a construção como um todo, pois o Espírito Santo haveria de concluir, haveria de revelar, haveria de nos guiar a toda a verdade. Paulo não conhecia toda a verdade, Paulo conhecia parte da verdade, por isso que apenas parte dela ele profetizava. Se Paulo, que recebeu o Evangelho da Graça, a qual é a máxima das Escrituras Sagradas, e ele diz que a máxima que ele havia recebido, que é o Evangelho da Graça, não era toda a verdade, como vocês podem concluir que os planos de Deus foram tudo estabelecido no passado? É óbvio que não, pois o Espírito Santo dará continuidade à obra de Deus para concluir tudo o que havia sido iniciado pelos profetas, por Jesus e, por fim, na geração de Paulo. É para a nossa geração. Porque o próprio Deus diz que para que eles sem nós, isso Paulo relata, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, pois o Espírito Santo ficou encarregado de concluir todas as coisas através de nós. Pense e raciocine. E até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo continue te guiando a toda a verdade.